Bom dia, eu sou a professora doutora Cláudia Elbers, pesquisadora do planeta X. Hercolubas aproxima-se é o título deste artigo que eu lhes apresento hoje. O astrónomo chileno Carlos Ferrada anunciou durante os anos 90 que um objeto com 6 vezes o tamanho do planeta Júpiter passaria a Terra a uma distância de 14 milhões de quilómetros ou 8,7 milhões de milhas, que é equivalente a 36 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Este objeto tem sido referido como Hercolubas por muito tempo, e eu tenho-me referido a este tipo de objeto como Brown Dwarf Star. Mas ultimamente eu tenho usado o termo Stella Core ou Stellar Remnant, porque eu penso que estes termos são mais adequados e também dando menos oportunidade para confusão com o termo Brown Dwarf, que refere a um objeto substellar. A questão é então se o objeto está agora no céu e se está a ser escondido da população da Terra pelos dispositivos projetados para esses fins. Bem, em 21 de julho, as imagens do vídeo do canal do YouTube Curious Unknown, em que um objeto aparece por trás do que parece ser o Sol, tornaram-se disponíveis. Scott também fez um vídeo sobre isso e aqui vou examinar algumas das imagens que ele mostrou no seu vídeo. Algumas imagens estáticas do objeto aparecem em baixo. Portanto, em figura 1, o objeto aparece no céu atrás de um simulador Sun e sistema de lentes. Note primeiro que a fonte de luz na frente do objeto colorido, magenta e roxo, possui um contorno hexagonal em todas as imagens. Além disso, o objeto parece estar parcialmente atrás do que parece ser uma lente, pois parece haver uma lente vítrea como efeito próximo da fonte de luz com o objeto, aparecendo além da borda da lente. Isso é uma indicação de que a fonte de luz na frente desse objeto não é o Sol, mas um dispositivo projetado para ocultá-lo. Em outras palavras, parece ser um dispositivo de simulação do Sol e está a ser usado em conjunto com um sistema de lentes. A razão pela qual esse objeto é mesmo visível por trás desse dispositivo é que o sistema de lentes agora não é suficientemente grande para ocultá-lo e que pode ser uma indicação de que o objeto está-se a aproximar da Terra e, portanto, está-se a aumentar de tamanho. Agora, mesmo que a fonte de luz na frente do objeto não seja o Sol e mude de tamanho, provavelmente será do mesmo tamanho que o Sol a maior parte do tempo e, portanto, é possível usá-lo para estimar o tamanho ou largura angular do objeto. O processo que eu usei para fazer esta estimativa é mostrado na figura 2 abaixo. O processo usa o tamanho do Sol como fonte de luz, indicado pelo círculo azul, que é usado para medir o diâmetro do objeto. O tamanho do objeto de interesse, portanto, varia através das 3 imagens diferentes, como 4, 2,5 e 5 vezes o tamanho da fonte de luz em frente do objeto. Portanto, a figura 2, ilustração de como o tamanho aparente do objeto por trás do simulador Sun e do sistema de lente usado para esconder o objeto é estimado. Assim, podemos calcular um valor médio para o tamanho aparente do objeto, em comparação com o tamanho aparente do Sol, que é 3,8 ou aproximadamente 4. Portanto, podemos afirmar que a largura angular do objeto de interesse é dada por delta θ BD igual a 4 vezes delta θ Sun. Ou uma vez que a largura angular é igual ao diâmetro de ambos os objetos divididos pela distância da Terra a cada um dos objetos, obtemos 2 vezes o raio do objeto, portanto é o diâmetro do objeto, dividido pela distância entre o objeto e a Terra.
Portanto, isto é a distância entre a Terra e o objeto. E isso é igual a 4 vezes o diâmetro do Sol dividido pela distância entre a Terra e o Sol. E, portanto, a distância do objeto à Terra é a distância REBD, que é igual ao rádio do objeto, vezes a distância entre a Terra e o Sol, dividido por 4 vezes o raio do Sol. Agora, se esse objeto tiver o mesmo tamanho que Júpiter, e dado que o Sol é 10 vezes maior do que Júpiter, e como a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilómetros, esse objeto estaria à distância REBD, raio de Júpiter, que é igual ao raio de Júpiter, vezes a distância entre a Terra e o Sol, 150 vezes milhões de quilómetros, dividido por 4 vezes 10 raios de Júpiter. Isto dá-nos a quantia de 10 distâncias lunares. E, portanto, L Moon é uma distância lunar e isso corresponde a 384.400 km. E se o objeto for 6 vezes maior do que o tamanho de Júpiter, como Carlos Furada disse que este planeta cometa ou Hercalubas era, esse objeto estaria a 22,5 milhões de quilómetros de distância, ou 60 distâncias lunares da Terra. Assim, o objeto ainda estaria mais distante da Terra do que Carlos Furada afirmou, porque ele anunciou que havia de se aproximar à Terra a uma distância de 36 distâncias lunares. E, portanto, ainda está a aproximar-se, o que sugere que o objeto está a aproximar-se e, portanto, tornará ainda a ser ainda maior do que parece nestas imagens. Eu sou a professora doutora Cláudia Elbers. Obrigada por a vossa atenção.